Fala pessoal, será que a gente está num bom momento para investir em renda fixa, especificamente em Tesouro Direto e IPCA? Será que esse é o momento adequado para a gente colocar algum desses títulos de tesouro na nossa carteira? Bom, como vocês sabem, eu falo bastante de renda variável aqui, eu falo bastante sobre investimentos, mas também eu tenho uma parcela da minha carteira que está investida em renda fixa e eu também tento aprender e aplicar alguns conhecimentos que eu tenho, que eu vou aprendendo de renda fixa, de tesouro direto, marcação ao mercado, para entrar nesse mundo e saber como investir em renda fixa da melhor forma, como obter retornos através da renda fixa também. E como vocês podem ver, eu tenho uma pequena parcela dos meus investimentos aqui em tesouro direto, em renda fixa, tesouro IPCA 2045, porque eu quero colocar em prática o que eu aprendi sobre marcação ao mercado. E eu quero mostrar para vocês o que eu aprendi sobre marcação ao mercado e como ela pode te beneficiar nesses momentos que a gente está vivendo atualmente. A marcação ao mercado é basicamente o que acontece na variação dos títulos de renda fixa no decorrer do tempo. Por quê? Os títulos de renda fixa, apesar de, se você ficar com aquele título até o final do vencimento dele, se você comprou um título para daqui 10 anos e ficar com esse título até os 10 anos, a rentabilidade que você contratou, ela vai ser entregue para você. Porém, no decorrer desse tempo, pode ser que essa rentabilidade, que essa taxa de juros que você contratou, que o valor do título que você contratou, ele seja alterado. Pode ser não. Com certeza ele vai ser alterado porque essa dinâmica, ela muda diariamente. E com essa alteração da taxa, por exemplo, o valor do seu título atual que você comprou, por exemplo, ano passado, ele também é alterado. E eu vou te mostrar aqui como isso vai funcionar, para você entender mais facilmente. Para uma pessoa que comprou, por exemplo, em agosto de 2011, um título ali do Tesouro Direto, com vencimento para, por exemplo, 4, 5 anos, teria que ter tido essa variação do título mais retilínea. Por quê? Porque é um título que já tem uma rentabilidade contratada, vamos supor, de 5, 6, 7% ao ano. Então, teoricamente, ele teria que subir como esta linha azul aqui mostra, de forma linear, durante o tempo. Só que não é isso que acontece. Como esse título ele sofre variação todos os dias, mudando a taxa de rendimento, o valor dele também vai mudar. Como a gente pode ver, em alguns momentos esse valor vai chegar mais alto, em outros momentos ele vai ficar mais baixo. E por que isso acontece? Basicamente porque a taxa pela qual ele vai ser negociado altera, podendo ser maior do que a que você contratou, como também pode ser menor. E caso essa taxa ela seja maior, o preço do seu título acaba caindo. Então, nesse momento que o preço do título acabou caindo, muito provavelmente a taxa que ele seria contratada acabou aumentando. Isso acontece para cá também. Caso a taxa vá diminuindo, o preço do título tende a aumentar. Então, como a pessoa ela pode se beneficiar de uma marcação ao mercado? Basicamente, essa pessoa que comprou um título a R$100, por exemplo, e teve no decorrer desses anos que ela permaneceu investida em algum momento onde a taxa que ela contratou acabou ficando menor, muito provavelmente o valor do título dela acabou crescendo e ela pode fazer uma venda antecipada ganhando através dessa venda. Então, basicamente, como que isso funciona? É assim. Trata-se de uma atualização de preço que ocorre todos os dias nas cotas de fundos de investimentos em ativos negociados na bolsa e em títulos de renda fixa. Por isso, quem investe nesses papéis precisa estar atento a tais oscilações de preço que podem ocorrer tanto para cima quanto para baixo. Eu falei de forma simplória para vocês, mas agora eu quero mostrar com um exemplo basicamente como isso daqui vai funcionar. E nesse exemplo eu quero utilizar este cenário aqui. Imagine que você comprou um título de renda fixa a R$375, e esse título ele vai te entregar uma rentabilidade de 10% ao ano, ou seja, é uma rentabilidade fixa de 10% ao ano. E para daqui 10 anos você vai conseguir chegar nesse título R$1.000, ou seja, para cada R$375 que você investir, daqui 10 anos, então aqui 10 anos, você vai ter R$1.000, o que dá basicamente 10% ao ano. Então o que isso quer dizer? Que você está comprando um título por 375, vai permanecer com ele por 10 anos, isso que você está acordando, e vai resgatar R$1.000 daqui 10 anos. É basicamente isso. Só que, como que a variação dessa taxa aqui pode mudar no valor desse título aqui? É isso que a gente vai ver agora. Imagine esse cenário. A taxa que você contratou, ela diminuiu. A taxa pré-fixada que você contratou. Ou seja, de 10% ao ano, ela foi para 5% ao ano. Então, o crescimento aqui que estava mais inclinado, ele ficou menos inclinado. Então, ele ficou menos agressivo, essa taxa que o seu título vai crescer por ano. O que isso quer dizer? Que para chegar nos mesmos R$1.000, que é a rentabilidade que você contratou lá no início, porque isso daqui é o que você contratou garantido para que daqui 10 anos. Então, como você contratou isso garantido para que daqui 10 anos, como a taxa teve uma diminuição de 10% para 5%, o preço do seu título tem que aumentar. Por que isso acontece? Por que ele tem que aumentar? Porque agora o seu título ele vai crescer num ritmo mais devagar, de 5% ao ano. Antes ele estava crescendo a 10% ao ano. Como a taxa
pela qual você contratou foi de 10% ao ano e você queria transformar os seus 375 em R$1.000, esses R$1.000, no final das contas, ele já está garantido para você. Só que, como no meio do percurso a taxa ela foi diminuída para 5% ao ano, por exemplo, o valor do seu título foi para R$625. Então é basicamente isso que acontece. De uma forma bem brusca, para você conseguir entender e visualizar como essa taxa pré-fixada contratada sendo alterada muda no valor do seu título. Porque como agora eu estou crescendo, o meu título que eu contratei está crescendo a um ritmo mais baixo, o valor inicial dele, o valor inicial atual dele tem que ser maior. Então por isso que ele acaba aumentando de preço, porque o crescimento dele vai ser mais devagar. E eu tenho que chegar nos R$1.000 que eu contratei lá no final do investimento. Ou seja, no caso do Tesouro Direto, a gente faz um investimento e já tem aquela rentabilidade garantida para daqui a 10 anos. Caso a taxa diminua no decorrer do tempo, o investimento que eu fiz, ele tem que aumentar, porque eu vou crescer num valor mais baixo. Porque o Tesouro Direto, ele vai me garantir esses R$1.000 no final das contas. De uma forma bem simplória, é isso que acontece quando a taxa prefixada, ela acaba diminuindo. Ou seja, o seu retorno, ele acaba crescendo de uma forma mais devagar. O seu título, então, ele ganha valor, se o seu retorno acaba crescendo de uma forma mais devagar. De forma análoga, o que acontece quando sua taxa prefixada aumenta é o contrário. Como a sua taxa pré-fixada acaba aumentando, ou seja, essa curva aqui, que ele vai crescer por ano, acaba ficando maior, o que isso acontece? O seu investimento inicial, né, o valor do título que você comprou por 375, agora valeria R$250. E isso considerando que ele vai ter uma taxa pré-fixada maior, como eu indiquei aqui para vocês. Por quê? No final desse investimento, depois dos 10 anos, o Tesouro ele vai garantir para mim os meus R$1.000 que eu contratei lá quando eu comprei essa cota de Tesouro Direto. Então, com a taxa maior, agora a gente está crescendo a um valor maior de 15% ao ano. Isso quer dizer que os meus R$375 que eu tinha investido aqui, 375, eles iriam se tornar R$1.000 em 10 anos a uma taxa de 10% ao ano. Como agora a taxa é de 15, ou seja, é uma taxa maior, o valor dos 375 não vai ser mais ele, vai ser 250, porque o Tesouro vai ter que me retornar os mesmos R$1.000 que eu tinha contratado anteriormente. Ou seja, o valor atual da minha cota que eu comprei ali do Tesouro Direto é de R$250. Então é basicamente isso que acontece. Quando a taxa pré-fixada ela aumenta, o valor da nossa cota, né, que a gente fez a compra, ele acaba diminuindo. Então, de forma resumida, é basicamente isso que acontece. A gente fez a compra de um título pré-fixado por R$375. A gente fez a contratação de uma taxa de 10% ao ano, o que indica que no final dos 10 anos, eles têm que me garantir os meus R$1.000. Eles têm que me garantir esses R$1.000. Então, essa foi a contratação inicial que eu fiz. Fiz essa compra por 375 a uma taxa de 10% ao ano, que me garantisse R$1.000 ao final dos 10 anos. Então, esses R$1.000 eles já estão garantidos para mim. Só que, se a taxa pré-fixada ela aumentar, ou seja, a taxa com que o meu dinheiro vai crescer durante o ano, ela aumenta, o valor do meu título ele acaba diminuindo. Por isso que tem essa linha azul aqui embaixo. Essa linha azul significa para caso a taxa aumenta. Caso a taxa pré-fixada ela diminua, ou seja, o crescimento do meu título ele diminua ano a ano, o valor do título ele acaba subindo, porque o crescimento dele ano a ano vai acabar diminuindo. E para vocês terem uma ideia de como isso acontece também, de fato, na vida real, no próprio site do Tesouro Direto, a gente tem essa simulação, a gente tem esses indicadores que o próprio Tesouro Direto mostra para a gente. Esse daqui é um gráfico onde mostra a taxa do Tesouro IPCA 2045 que eles estão pagando. Então aqui ó, tem a taxa do Tesouro IPCA ao longo do ano de 2023 e a gente pode ver aqui a partir aqui ó, de fevereiro, a partir de fevereiro a gente tem esse ponto que a gente conseguiu comprar o Tesouro IPCA na maior taxa possível, cerca de 6,5%. Ou seja, esse daqui foi a maior taxa que a gente conseguiria comprar no ano de 2023. Depois essa taxa foi caindo. Só que olha que interessante, a taxa com que eles nos entregavam a nossa rentabilidade foi caindo. A rentabilidade que a gente receberia só em 2045. Só que, olha que interessante, caso você fizesse a compra nesse momento, depois de um tempo você verificaria que o preço da sua cota que você comprou, ele acabou aumentando, chegando neste pico aqui. Então, como a gente pode ver, naquele momento que a taxa estava alta 6,5, o preço da cota que você compraria ali do Tesouro Direto, ele estava no seu valor mais baixo, cerca de R$1.000 aqui. Aqui ó, cerca de R$1.000. Ele estava no seu valor mais baixo. E daí, como a taxa ela foi diminuindo, como a gente viu no gráfico anterior, o preço teve o seu valor aumentado. Por quê? Agora, a taxa diminuindo significa que o valor desse título ele vai crescer numa taxa menor ano a ano. Então, o valor do título ele tem que crescer
para que as pessoas comprem ela garantindo a mesma rentabilidade lá na frente, lá em 2045, quando é o vencimento desse título. Então, o que a gente pode ver basicamente? A taxa aqui caindo e o preço desse mesmo título subindo. Então, basicamente, é assim que funciona a marcação a mercado. Quando a gente tem uma taxa pré-fixada de um título e essa taxa acaba caindo, o valor desse título acaba subindo. Por isso que existem momentos na economia que são interessantes da gente fazer a compra, por exemplo, de tesouro IPCA, tesouro direto, tesouro pré-fixado, com taxas pré-fixadas, fazendo um cenário futuro, prevendo um cenário futuro de queda dessas taxas. Porque com a queda dessas taxas, a gente conseguiria garantir uma rentabilidade bem interessante. Para vocês terem ideia, nesse período aqui que a gente teve esse crescimento de preço para quem comprou em fevereiro e vendeu, por exemplo, em julho, de cerca de 30%. É claro, não dá para a gente prever quando isso vai acontecer e como vai acontecer. Mas se você comprou em vários momentos aqui, e depois, no decorrer do tempo, ao passar dos anos, com essa taxa que a gente verificou anteriormente, continue caindo, a gente pode verificar que no futuro a gente vai ter uma boa rentabilidade em relação à marcação ao mercado que a gente pode fazer com os títulos de renda fixa. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu queria explicar basicamente como que funcionava a marcação ao mercado de uma forma bem simplória. Eu não sou especialista em investimentos, eu gostaria só de passar para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de entender como eu acabei entendendo essa marcação ao mercado, como ela funciona e por que eu acabei fazendo esse investimento em tesouro direto IPCA 2045 para verificar se eu consigo de fato extrair alguma rentabilidade desse investimento em renda fixa, aproveitando aquilo que eu estava aprendendo, tá? Então, pessoal, é basicamente isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até uma próxima.